Então, meu nome é Claudemir Ross, moro aqui no município de Chopinzinho, né, sudoeste do Paraná. Trabalho com atividade leite desde os anos 90, mas na produção de queijo nesses últimos 10 anos. E a nossa propriedade é a Queijaria São Bento. Foram inúmeras dificuldades, né? Iniciando porque essa propriedade ela não existia até então no sentido de produção de leite, né? E nós tínhamos como objetivo estar transformando o leite em queijos. Num primeiro momento a intenção não era estar produzindo o leite em si, a matéria-prima, e trabalhando com parceria, né? Aí a gente tentou, não foi muito feliz, mas aí a gente sentiu a necessidade de estar promovendo, né, a atividade leiteira dentro da propriedade, e aí os desafios foram se multiplicando. Porque por mais que havia experiência em trabalhar com gado de leite, mas por se tratar de uma pequena propriedade, sempre aquele desafio de estar equacionando os custos. Mas o tempo foi passando, a gente foi fazendo os investimentos, aumentando a produção de leite e transformando em queijo. E isso nos trouxe uma bagagem de conhecimento muito grande, porque muito daquilo que a gente imaginava em termos de dificuldade, a gente acabou tendo a necessidade de buscar muito conhecimento, muita informação, ideias, tecnologias que viessem a contemplar tanto na produção do leite como também na produção do queijo. Aqui na propriedade, na verdade, a gente começou primeiro a produzir o queijo para depois o leite. Mas eu já trabalho com atividade leite desde os anos 90. Né? Então eu tive essa felicidade de ter essa bagagem na atividade leiteira em si, que a gente pôde estar agregando aqui dentro na produção de queijo. O primeiro grande desafio é que a gente viu a necessidade de estar trabalhando com leite a pasto. Né? A gente teve que abrir mão, né, hoje da tendência que é estar confinando animais e tal. Por qual motivo? Pelo fato de que o queijo ele é uma consequência da alimentação da vaca, né? Falando em termos de dieta. Então nós tivemos que buscar esse leite, eu diria assim, o bem-estar animal ele teve uma ênfase muito grande dentro da produção do queijo, porque isso eu não imaginava que daria tanta importância para o sabor do queijo. Você está buscando esse equilíbrio da dieta, fazendo com que o animal tenha uma vida teoricamente o mais confortável possível, né? Não buscando somente produtividade, mas sim qualidade do leite. Esse foi um dos maiores obstáculos que nós enfrentamos. Justamente na época da produção dos queijos, né? Porque o que acontece? A gente não tinha esse conhecimento que o leite ele estaria carregando esse desempenho na produção do leite no sabor final do queijo. Então, como a gente sempre procurou trabalhar com queijo artesanal, né, a gente sempre, e também nós tivemos um início bem diferente do que é o normal. Nós fomos produzindo os queijos e buscando conhecimento para estar elaborando novas receitas baseada nas informações que os nossos clientes nos repassavam. Nós começamos e assim permanecemos, fazendo a venda direta ao consumidor final. E isso nos trouxe muito conhecimento, muita experiência, que é você ter um equilíbrio, não apenas um queijo com qualidade, mas qualidade em termos de sanidade em si, né? Do sabor do queijo, mas a gente estar focando sempre em surpreender o cliente com todos os atributos que o queijo carrega, mas junto com isso também o sabor sendo muito evidenciado. Eu já venho trabalhando direta e indiretamente há muitos anos com o IDR, mas no nosso caso em particular aqui da propriedade, eu lembro que eu fui até o escritório na época e eu tive a felicidade na época de encontrar a Márcia, que até hoje faz parte da estrutura aqui de Chopinzinho, aonde eu via essa necessidade da gente estar interagindo e buscando informações, conhecimento técnico.
E a gente foi muito agraciado nesse aspecto, sempre fomos muito bem recebidos e atendidos na medida do possível. Eu já conhecia essa ferramenta há muitos anos, porque no passado, ali justamente nos anos 90, 2000, na época eu era, além de produtor de leite, eu também era um controlador oficial. E isso evidenciou muito a importância que é ter a propriedade controlada, sabe? Isso é uma ferramenta que ainda para alguns é uma ferramenta desconhecida, mas é muito importante todo e qualquer produtor de leite, independente de estar fazendo queijo ou não, trabalhar com essa ferramenta, porque ele traz muitas informações, tanto zootécnicas, né, quanto informações de produção, né, da qualidade do leite em si, que vai fazer com que um bom profissional que venha assessorando a propriedade se tome decisões assertivas em relação a quem ficar na propriedade, falando em vaca, né? Quem merece ficar, tanto pela produção quanto pela qualidade do leite. A partir do controle leiteiro, você começa a ter análises mensais, né, onde você consegue medir, por exemplo, a produção individual de cada animal, a qualidade do leite em si, teor de gordura, proteína, e também, principalmente, é uma ferramenta que é muito importante, a quantificar as células somáticas de animal por animal, né? E a gente sabe que um animal com células somáticas alta é um animal que ou você inverte essa tabela, né, essa quantidade, ou é um animal que tem que ser retirado da propriedade para não comprometer os demais. Mas a partir do momento que você começa a usar dessas ferramentas, você começa a ter mais precisão nas decisões. Por que precisão? Porque você tem esses índices, esses números, que se não houvesse essa ferramenta de você poder estar medindo, não teria como, seria muito mais no chutômetro, né? No achismo. E hoje, pelo custo que é a produção do leite em si, não é mais possível, sabe? Não se permite mais errar com o tamanho desse caso, né? O investimento que se faz em usar dessa ferramenta, ele é muito aquém pelo retorno que ele nos traz no resultado final, que é o custo. Então, a gente vem trabalhando nesses últimos 2 anos, sempre com uma média de 12 a 20 animais em lactação, né? Mas a gente está preparando, estruturando a propriedade para que se aumente, né? Que a gente trabalhe aí, passe a escala aí dos 20 animais em lactação, de 20 a 25 pelo menos. E uma outra importância muito grande que tem essa ferramenta de a gente ter os resultados através da análise do leite, é que a gente vai poder visualizar os animais com uma qualidade maior, e isso reflete diretamente na produção do queijo, né? Porque fatalmente, se você tiver um animal com células somáticas altas, além de comprometer o rendimento, ele vai comprometer a qualidade do queijo. Então isso a gente busca assim sempre estar produzindo um queijo com excelência, e para isso a gente tem que ter essa segurança de que os animais estão correspondendo. Células somáticas é um índice que se atribui à quantidade de células, teoricamente falando, doentes dentro do leite. Quer dizer que um indicativo de que a sanidade do úbere, falando em mastite, está se comprometendo. A imunidade dele é menor em relação a uma mastite, né? Então a mastite, ela não necessariamente, ela tem que... Quando ela chega num estado crônico, aí dificilmente você consegue reverter. E quando você tem esse indicativo inicial, você consegue tratar esse animal, né, reverter essa situação e fazer com que esse animal permaneça na propriedade, né?